pôs a louvar a Deus e falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jesus além. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos fazer um pouquinho diferente o Evangelho hoje. Os trechos, cara, que vai pegando o trecho aí do Evangelho, aí repete um pouquinho da leitura, a primeira parte, ler a primeira parte aí do texto, tá vendo? Leia um pouquinho de novo do início. Quando completados os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés. Lê mais um pouquinho. Maria e José levaram Jesus além, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito no sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Pronto. Olha, quando a gente vê essa primeira parte, que vai falar que é a purificação da mãe e do menino. Quando fala de purificação aqui, não está falando de purificação porque Nossa Senhora tinha pecado. Até porque ou era impura, né? Até porque se a gente for levar dessa forma, Jesus também seria impuro pelo texto. Não é dessa forma. Infelizmente, as pessoas entendem totalmente errado as Escrituras, muitas pessoas, por uma interpretação fundamentalista. Isso não é bom. O texto vai dizendo logo no início, vamos ler mais uma vez o que está dizendo o texto, logo no início. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés. Existia na lei de Moisés essa lei ritual, uma lei cerimoniária, onde havia esse processo de purificação. Era um processo normal. Essa purificação era uma purificação ritual, como se fosse higiênica. Era algo muito... Existia dentro do povo judeu as leis cerimoniárias, as leis jurídicas e vários outros tipos de leis, né? Então, aqui não é em relação a pecado ou não pecado. Eram, por exemplo, quem tocasse um cadáver era considerado impuro. Não quer dizer que a pessoa estava em pecado. Quem fizesse certos gestos, certas coisas, era considerado impuro, mas não estava em pecado. Uma mulher que estava menstruada estava considerada o que? Impura, mas estava em pecado? Óbvio que não. Uma mulher que acabou de dar à luz estava como? Impura. Ela ia ser o quê? Purificada. Mas não quer dizer que ela estava em pecado. Então, às vezes, as pessoas pegam o texto da Escritura e, se ela não souber entender, ela vai dizer um monte de sandices, de asneiras. Então, tenhamos muito cuidado com isso. Vamos pegar outro texto, outras partes lá. Pode pular alguma parte e ler qualquer outra parte aí do texto. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Olha, é interessante nós vemos aqui as promessas de Deus para um homem fiel. E esse homem esperou a promessa se cumprir. Ele estava em oração, estava na expectativa de se cumprir a promessa do Messias, da vinda do Salvador. Ele esperava ansiosamente essa promessa se cumprir. Então, quando a Virgem Maria trouxe Jesus para ser apressado no templo, a Virgem Maria e São José, os dois, o casal, né? E para oferecer ali o sacrifício, que podia ser um par de rolos ou 2 pombinhos, que era a oferta dos pobres. A oferta de quem tinha mais posse geralmente era um cordeiro, né? Um novilho.
Outra coisa mais de que era mais simples eram os pombinhos ou pá de rolas, oferecendo ali, com esse gesto de purificação ali. E é interessante que aquele homem, atento às promessas de Deus por revelação, ele entende que ele estava diante da promessa que estava se cumprindo. Quem era a promessa que se cumpriu? Jesus. Jesus é a promessa que se cumpriu. E ele fala o quê? Agora o teu servo pode ir em paz, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Isso quer dizer o quê? Quando nós temos Deus como centro da nossa vida, nós podemos também saber que a nossa vida já cumpriu toda a missão. Quando o Senhor quiser nos levar, se a gente vive uma vida em Deus, a hora que Ele quiser vir nos buscar, a gente vai estar de coração aberto. O problema é que a gente não se prepara. A gente se prepara para comprar um carro, se prepara para comprar uma casa, para arranjar uma namorada, um namorado, se prepara para comprar uma televisão, se prepara até para uma briga, se prepara para tudo. Mas nós não nos preparamos para um dia nos encontrarmos com Deus. Pelo contrário, a gente se desprepara, né? A gente faz um processo contrário a isso. Aí lê a parte final do texto, a parte final do Evangelho, a parte mais, os últimos parágrafos. Ana chegou nesse momento após louvar a Deus e falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jesus além. Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Aneia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Olha, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então ele crescia nessa sabedoria, ele ia também sendo obediente a José, a Virgem Maria. Olha a humildade. Será que nós temos essa... Olhando para Jesus, que fala em Mateus 11:26 o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus obedeceu sua mãe, ele que era Deus, e é Deus. Será que nós obedecemos às autoridades que a gente tem? A autoridade do pai, da mãe, do pároco, que Deus nos confia? É uma lição para nós. Se o próprio Deus obedecia às autoridades que ele tinha na sua casa, e nós, por que a gente vive sempre na desobediência? Vamos pensar sobre isso hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.